No nosso vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre capitalismo, socialismo e o reino de Deus. Sim, esse assunto é bem polêmico. Você pode comentar, a gente pode discutir, a gente só não pode ser mal educado, tá bem? Então, vamos pro vídeo. Bem, gente, primeiro nós temos que entender o que é isso. O que são essas três palavrinhas aí que são tão polêmicas, tá bem? Todas essas três palavras, elas representam formas de pensar a sociedade, formas de como a sociedade se organiza, ou de propostas de como essa sociedade se organiza. Por exemplo, o capitalismo. O capitalismo, ele quer organizar a sociedade a partir do capital. Qualquer tipo de capital, ou seja, o dinheiro, a força, o poder em geral, tá bem? Isso quer dizer que o mais poderoso, ele domina sobre o menos poderoso. O mais forte domina sobre o mais fraco e tudo isso. O que tem mais dinheiro domina sobre o que tem menos dinheiro. Assim, então, se organiza a sociedade, a partir do capital, segundo o ponto de vista do capitalismo. Já o socialismo, ele tem uma visão diferente de como organizar a sociedade. Ou seja, o socialismo pensa na sociedade de uma forma igualitária, tanto em serviço quanto em direitos e benefícios. Ou seja, todos têm que trabalhar para a sociedade, todos têm direito a todos os benefícios dessa sociedade. Isso quer dizer que o socialismo, ele olha para as pessoas de forma igual, são todos iguais, ou deveriam ser todos iguais. E essas diferenças geram diferenças de pensamento político, por exemplo, e tantas outras diferenças na forma de reagir em relação à sociedade. Então a gente vai ter aí, por exemplo, a direita e a esquerda dentro do nosso pensamento político. Ou seja, a direita geralmente tem um pensamento mais capitalista, mais voltado para o capital, e a esquerda tem um pensamento mais socialista, mais voltado para o benefício social de todos. Uma é mais inclinada para o cuidado financeiro da sociedade, o outro é mais inclinado para o cuidado do amparo social e tudo isso. Então, é assim que funciona. Mas o que a Bíblia diz para nós? Como eu disse, essas três palavrinhas, elas representam formas de pensar como a sociedade se organiza. Então a Bíblia também tem uma forma de pensar como a sociedade se organiza. E essa forma é o reino de Deus. E Jesus, ele prefere essa terceira forma, porque ele disse isso. Jesus vai dizer: eu vim anunciar o reino de Deus. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo: eu sou partidário dessa terceira visão, que é o reino de Deus, pensar a sociedade a partir do reino de Deus. E como funciona a sociedade do reino de Deus, então? Essa sociedade, ela é uma sociedade desigual, onde o mais poderoso cuida do menos poderoso. E da onde eu tiro isso? Como assim isso desse jeito? Bom, primeiro, ela é desigual. Nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos entender que a Bíblia em nenhum momento diz que todo mundo é igual. Ela realmente vai dizer que nós não somos iguais, que nós não somos iguais a Jesus, que nós não somos iguais uns aos outros, nós nunca vamos alcançar o status de Jesus. Mas todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos diferentes de um mesmo Pai e todos desfrutamos da mesma graça do nosso Pai. Então ela é uma sociedade desigual entre todos. Mas o mais poderoso, ele cuida do menos poderoso. Nós vamos ver Cristo falando aí: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então aquele que anda comigo, então, tem menos carga. Ele vai dizer, o Paulo vai dizer, quando ele entende o que Deus está falando com ele, vai dizer assim: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o maior exemplo de todos, onde o mais forte suporta o mais fraco, é a cruz de Cristo, onde ele vem e faz a obra que nós não podíamos fazer. E Cristo também nos incentiva a fazer a mesma coisa: cuidar, quando nós somos os mais fortes, cuidar dos mais fracos. Como ele vai fazer isso? Ele vai dizer: as mesmas obras que eu faço, vocês vão fazer também. Ele vai dizer também: suportai-vos uns aos outros em amor. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então tudo isso vem ensinar a gente que a gente tem que cuidar daqueles que são mais fracos, aqueles que precisam da nossa ajuda.
A parábola do bom samaritano é um ótimo exemplo disso. Mas o texto que mais mostra isso para mim é o texto de 1 Coríntios 12. Sim, eu sei que o Paulo nesse texto está falando dos dons, mas para falar dos dons nesse texto, o Paulo propõe uma ordem social para nós. Ele propõe uma ordem social do reino de Deus para que a gente possa entender como o reino de Deus funciona e como nós nos organizamos e nos relacionamos entre nós mesmos. O que ele vai dizer ali? Que nós somos diferentes e com funções diferentes cada um, mas partes do mesmo corpo, partes do mesmo reino, que uns são responsáveis pelos outros. Ele vai dizer ali, bom, se o pé disser eu não sou mão, então eu não sou parte do reino, nem por isso ele deixa de ser parte do reino. Se a orelha disser porque eu não sou olho, então nem por isso ela deixa de ser, eu não sou parte do corpo, então nem por isso ela deixa de ser parte do corpo. Quando ele propõe isso, ele está dizendo, sim, cada parte do corpo tem uma função diferente, nós somos diferentes. E cada um, às vezes um vai ter que trabalhar mais, às vezes outro vai ter que trabalhar mais, e cada um vai suprir e vai fazer com que esse corpo funcione, e cada um a seu tempo vai ter o seu trabalho diferente uns dos outros. É isso que ele está dizendo, mas todos fazem parte do reino. E aí ele vai dizer que nós devemos cuidar uns dos outros nas nossas fraquezas. Ele vai dizer, aquele que tem mais honra, cuide do que tem menos honra. Ele vai dizer que nós devemos honrar uns aos outros para que todos tenham honra também. Então ele vai dizer, deem honra para as partes que recebem menos honra, para que todos sejam honrados. Então o reino de Deus é uma sociedade desigual, onde o mais poderoso cuida do menos poderoso. É isso que eu entendo. E se eu entendo desse jeito, então eu entendo que o reino de Deus ele não é uma evolução ou um melhoramento tanto do capitalismo quanto do socialismo. Ele é uma outra visão da sociedade. Ele tem um outro ponto de vista de como organizar a sociedade. Por isso eu não vejo como um cristão ele pode ser de uma ou outra visão que não seja a do reino de Deus. Alguns princípios nisso vão ser parecidos, mas no geral a nossa visão ela tem que ser a do reino de Deus. E é isso que eu entendo desse assunto. Eu penso nesse assunto olhando para a Bíblia e eu vejo isso. Então eu queria dizer para você, se você pensa diferente, então deixa um comentário, abre uma discussão aqui embaixo, uma conversa de forma educada. Também te peço, avalie o nosso vídeo. Se você acha que a discussão ela é válida, então deixa um like aí e continua a discussão. Se você acha que essa discussão é inútil, deixa um dislike aí e não segue a discussão ou deixa a sua opinião aí nos comentários. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais para ver os próximos conteúdos que a gente vai fazer também. Segue a gente lá, Facebook e Instagram. E bom, tchau, tchau e até o próximo vídeo.